Luís de Castro, da CVR Vinhos do Tejo. Muito obrigado pelo vosso apoio ao Simpósio Wine to Help. É muito importante para nós termos connosco as CVRs. E queria, antes de mais, começar por lhe dar os parabéns pelo recente prémio da revista Grandes Escolhas, o reconhecimento do trabalho dos produtores dos vinhos do Tejo, como muito bem o Luís Castro me dizia agora antes da entrevista, mas também o reconhecimento do trabalho em conjunto da organização. Luís, se calhar vou-lhe pedir, melhor que ninguém, para apresentar um pouco os vinhos do Tejo e o próprio Luís. Tá bom. Então, olha, começando por mim, eu sempre, na família tinha alguma ligação ao vinho, mas coisa pequena, e a minha vida profissional teve muito mais ligada a outros setores, desde a hotelaria até ao imobiliário, até à mineração, muitos setores. E sucedeu que em quase 20 anos atrás fui convidado por um grande senhor do vinho português, que é o João Portugal Ramos, para vir aqui, neste caso para o Tejo, para uma empresa do Tejo, para organizar a empresa e para dinamizar essa empresa. Sucede que depois também ajudei um pouco a esse grupo, esse grande grupo, está presente em mais regiões. Portanto, antes era um grupo que estava no Alentejo e depois aqui, e passou também a estar no Douro, nos Verdes, por aí fora. E pronto, o trabalho correu bem, felizmente. Essa empresa está bem, hoje em dia já não pertence a ele, é de um grupo francês, mas está muito bem. E entretanto fui convidado em 2014 ou 15, agora não sei precisar, para este cargo. E cá estou, desde essa altura, e as coisas têm corrido de feição, graças a um excelente ambiente que existe nesta região, que eu acho que é um dos grandes apores, é de facto o ambiente positivo que existe entre os produtores da região, inclusivamente no Conselho Geral, que é o órgão máximo das CVRs, tem sido de facto exemplar, e isso é uma grande ajuda para quem está a trabalhar na CVR, não só para mim, como os restantes membros da direção, mas para todas as pessoas que aqui trabalham, que já são algumas. E isso tem possibilitado, de facto, a região estar a crescer um pouco. Quanto à CVR, a CVR surgiu primeiro como Comissão Vitivinícola Regional do Ribatejo, em 97. Mais tarde evoluiu, em 2008 mudou-se o nome, porque o nome era, apesar de toda a gente em Portugal perceber bem o que é o Ribatejo, no estrangeiro fazia um bocado de confusão com o Ribatejo, o que é que significa, era um bocado complicado de explicar, e fazia um bocado o sentido, como existem muitas regiões do mundo e também cá em Portugal, que esta região tivesse como nome aquilo que é a grande razão para ela existir, que no fundo é o rio que a atravessa, que é o Tejo. E, portanto, em 2008 foi decidido, eu na altura era membro do Conselho Geral, foi decidido pelo Conselho Geral mudar o nome, e bem, eu acho que o resultado é positivo. Na altura houve quem não gostasse muito disso, mas de facto isso foi importante. É uma região bastante grande, tem cerca de 7.000 km² e tem cerca de 20 municípios e abrange praticamente toda a área que circunda o Tejo, desde, digamos, os arrabaldes de Lisboa, logo a seguir a Vila Franca de Xira, e quase até à fronteira com Espanha. E, portanto, nas duas margens tem 3 terroirs. Um terroir que é o campo, que é aquilo que marginaliza, digamos, o Tejo. Depois, na margem direita, tem o bairro, por causa do tipo de solos que tem, que são solos mais de barro. E na zona, portanto, esquerda, na margem esquerda, tem depois a charneca, que são solos mais pobres do que os restantes. E com castas principais, isso fazendo rapidamente aqui uma vista geral da região, exatamente, nós temos nos brancos o Fernão Pires, que é a casta de eleição daqui da região, e que tem grande parte do encepamento. Nós, os vinhos brancos,
nesta região representam cerca de 60% da sua produção total e os tintos 40%. E nas castas tintas, a principal é o Castelão. No fundo, eu espero que assim esteja mais ou menos o retrato rapidamente feito. Excelente, excelente. O Luís Castro, a região tem vindo a crescer sucessivamente e no último ano, em 2020, apesar de ter sido um ano muito complicado para o mundo em geral, a região teve um crescimento de 28% nos vinhos certificados, se não estou em erro. É um crescimento excelente para um ano tão complicado. Exatamente. Como é que se justifica esse é um crescimento quase que pornográfico, digamos, porque exatamente, mas tendo em consideração o ano atípico que tivemos, não é? E o facto da Horeca estar praticamente sempre encerrada, e ainda por cima temos perdido o turismo, que é um grande consumidor, digamos, dos vinhos quando estão cá em Portugal. Nós crescemos. E crescemos porquê? Porque no mercado externo, graças a um programa que foi iniciado há uns 5 anos de dinamização de alguns mercados, após termos feito um estudo com a Wine Intelligence, e que foi muito discutido aqui na região, e que foram definidos uma série de mercados estratégicos, nós temos vindo paulatinamente a crescer também no estrangeiro, e portanto nós crescemos no ano passado mais de 30% também na exportação, o que ajudou, digamos, a esse número de crescimento global da região. Por outro lado, tínhamos também vocacionado um bocado as nossas, a nível interno, a nossa pontaria, digamos, para a grande distribuição, porque apesar de sabermos que as marcas se fazem na Horeca, os volumes fazem-se na grande distribuição. E havia uma série de marcas que esta região tinha antigamente como vinhos de mesa e que passaram a ser marcas certificadas, as quais também tinham que ter algum apoio, digamos, da parte da CVR, para passarem de mesa para certificado e não terem nenhuma quebra de vendas na grande distribuição, porque elas sofreram todas um aumento de preço, o que também, num ano atípico como este, não foi fácil que o público pudesse, digamos, aceitar. Mas o que é facto é que aceitaram e houve crescimento não só no preço médio dessas marcas e também houve crescimento no volume. E, portanto, correu muitíssimo bem e nós passamos de um volume de vinho certificado de 12 milhões há coisa de 4 anos para praticamente 30 milhões no ano passado. E ainda temos bastante caminho a percorrer. Portanto, de facto, foi um ano fantástico. Vamos ver como é que corre este. Os primeiros 2 meses denotam já a quebra dos vinhos DOP, que eram os vinhos que eram mais distribuídos na Horeca, porque no período homólogo do ano passado, janeiro e fevereiro, eram meses normais e, portanto, não havia ainda a crise. Exatamente. E, portanto, a Horeca estava a funcionar. Mas este ano já não funcionou e, portanto, notou-se foi uma grande quebra nos DOP. A quebra relativamente ao ano passado foi praticamente diminuta nestes 2 primeiros meses, mas este ano é uma incógnita. Prognósticos são no fim do jogo, como dizem. Exatamente. Esperemos que agora as coisas comecem a voltar devagarinho ao rumo certo. Certo. Luís, falou aí em algo interessante, que foi esse estudo que fizeram em conjunto com o Wine Intelligence para identificar os mercados em que deveriam coordenar os vossos esforços. Quer-me dizer alguns desses mercados que tenham uma grande importância para os vinhos do Tejo na exportação? Eu vou-lhe explicar o que é que sucedia antes de há 5 anos. O principal mercado que nós tínhamos era Angola e depois a Suécia. Ora, o que se passou foi que também nessa altura a gente pensou, e bem, que como Angola ia entrar, ou estava a entrar, ou já tinha entrado, digamos, na crise que ainda nunca mais de lá sai, que esse mercado ia sofrer muito e, portanto, que havia que diversificar mercados para esta região. E, portanto, esse estudo tem a ver também com esse nosso temor, que se veio a verificar, estava certo, e na altura foram definidos alguns mercados e já houve algumas alterações, mas há mercados que não mudaram. Um deles foi o Brasil,
que é, desde há 3 anos ou 4, o nosso principal mercado de exportação. Outro foi a Polónia. Outro que mantivemos foi a Suécia. E depois temos outros mercados onde também apostamos, mas com certa dificuldade, porque são mercados caros, como os Estados Unidos, que é o principal mercado do mundo, mas que é um mercado caro de promoção, e a Alemanha, que é um mercado interessante, mas que também é caro, e apostamos também na Inglaterra e na China. No fundo foram esses mercados. Depois fomos reduzindo o leque para nos concentrarmos, e este ano a nossa aposta vai para o Brasil, que é de facto o mercado de eleição, vai também para a China, vai para o Reino Unido, de uma forma, enfim, particular, para a Polónia, e creio que não falta aqui mais nenhum. Muito bem, muito bem. O Brasil tem tido um crescimento... Sim, enorme. Esse trabalho que temos com a Wine Intelligence continua a ser feito, há um acompanhamento, percebe? Portanto, não houve um trabalho inicial e um desligar, depois houve um acertar de agulhas ao longo do tempo e há um acompanhamento. Portanto, nós temos uma excelente relação com eles e, de facto, tem sido uma ferramenta muito útil para o nosso crescimento a nível externo. Exatamente. E é excelente que tenham essa visão de trabalhar com dados e com estudos concretos. É fundamental. Luís, o último ano foi um ano em que a aposta no digital, por muitas empresas Sim. E por muitas organizações, foi muito importante. Os vinhos do Tejo também sentiram que era importante essa aposta, tanto na promoção e divulgação, como na comercialização para os vossos produtores? Sim, porque repare, por exemplo, no que diz respeito à exportação, a principal feira onde é um must estar presente, que é a ProWine, há 2 anos que não se realiza, não é? Tivemos, por acaso, no ano passado ainda na Vinexpo Paris, porque foi antes de começar tudo a fechar, foi em fevereiro. Foi no limite também. Este ano também temos, este ano também tínhamos a inscrição que é para junho para a Vinexpo, mas desistimos porque achamos que as condições podem não ser ainda muito favoráveis e é complicado estar a receber pessoas com muitas limitações de prova, é muito mais vale não ir. E, portanto, graças a essas dificuldades, de facto, reinventou-se a forma de divulgar, não é, os vinhos. E esta ferramenta que estamos a ter agora para ter uma coisa do dia a dia, não é? E evita muitas deslocações que nós vemos hoje em dia, que se calhar grande parte delas eram inúteis, mas relativamente à prova, eu acho que fisicamente o contacto, a proximidade e a prova de vinhos e o contacto direto são totalmente, não digo insubstituíveis, mas não é a mesma coisa, não é propriamente a mesma coisa. Claro. As lojas digitais também têm vindo a ter incremento, mais em países como o Brasil e a China, onde isso de facto teve uma explosão brutal. Em Portugal elas têm surgido, mas continua, talvez pela proliferação que há de grandes supermercados, há facilidade das pessoas irem deslocarem-se e comprar lá e pensam que se calhar o preço é mais barato, talvez por isso. Sei que há vendas no digital, mas não há assim por aí além, acho que não há assim nada de extraordinário. Também apareceram de repente muitos players e provavelmente também se fragmentou muito o mercado. Porque, por exemplo, Sim, provavelmente também, essa é uma boa razão. O Brasil tem muitos players, mas tem alguns que são muito fortes e que têm uma penetração muito grande. Nós chegámos à conclusão que, por exemplo, 30% ou 30 e poucos por cento das nossas vendas para o mercado brasileiro eram para empresas desse tipo. Sim. Portanto, está a ver. É fortíssimo. Já era e este último ano explodiu. Exatamente. Explodiu completamente. Eu acho que cá também temos um fator que o vinho é muito acessível, ou seja, nós saímos de casa na maior parte dos sítios e não temos que fazer um grande trajeto para encontrar vinho num supermercado, numa loja e em outros países é menos acessível. E agora voltando se calhar ao assunto que falámos no início, aqui de caracterizar um pouco a região, que se calhar um pouco mais para quem não conhece tão bem
os vinhos do Tejo. Se calhar voltando aqui aos... quais são, não é um perfil, os perfis dos vinhos do Tejo e quais são as castas. Há bocado falámos no Fernão Pires e no Castelão, que são as castas mais icónicas, mas há algo mais que o Luís gostasse de destacar? Não, nós aqui nesta região foram também plantadas castas estrangeiras, quer brancas, quer tintas, e há castas que se dão muito bem, por exemplo, o Syrah dá-se otimamente aqui ao Alicante Bouschet, aí nos brancos, por exemplo, o Chardonnay, há Sauvignons Blancs daqui também muito, muito bons, e portanto, e há vinhos monocasta, há vários vinhos monocasta com essas castas também. Eu não vou citar aqui marcas, porque senão... mas há. Agora, há uma característica que eu acho que tem a ver com as condições edafoclimáticas, digamos, daqui da região, que é o facto desta região ser uma região muito quente, ter esses 3 terroirs que nós falámos há bocado, mas ter, ao contrário do que acontece com outras regiões também quentes do nosso país, ter noites mais úmidas e frescas. E isso faz retirar algum stress hídrico às plantas e pensamos que aqui se reflete completamente nos vinhos e na frescura que quer brancos, quer tintos, têm. Portanto, são vinhos que, apesar de serem vinhos encorpados, de uma região quente, não é? Têm todos uma frescura que tem a ver com esse clima que a região tem, derivado à presença magnânime, digamos, do rio que a atravessa. Eu acho que isso é talvez a característica maior transversal, digamos, a todos os vinhos do Tejo. Muito bem. Luís, para terminar, gostava que deixasse uma mensagem tanto para os oradores como para os participantes do simpósio Wine to Help. Sim, senhor. Olha, eu acho que o nosso país, durante uma série de anos, se promoveu muito mal lá fora, infelizmente. Porque nós temos um país fantástico, que apesar de pequeno tem uma diversidade imensa e que essa diversidade é uma das coisas mais ricas que nós temos para poder vender quando vamos para fora tentar vender os nossos vinhos. E todas as regiões são diferentes, não são nem melhores nem piores umas com as outras. Têm características próprias e por isso é que elas foram criadas e os vinhos que delas nascem são vinhos todos interessantes, muito interessantes e todos com características próprias. E é muito engraçado ver que também temos uma diversidade de castas imensa. Acho que temos, em termos de percentual, pelos metros quadrados que o nosso país tem, talvez seja o país com mais castas autóctones a nível mundial, o que é uma característica fantástica, se bem que eu também não vejo problema nenhum em ter aqui Syrahs ou ter Alicantes Bouschets, se bem que o Alicante Bouschet foi nacionalizado, digamos. Foi nacionalizado, exato. Mas a Chardonnays, por que não? Houve uma vez um jornalista alemão que me disse: mas é incrível vocês terem aqui Syrah, que é uma casta francesa. E eu disse: olha, por acaso não é francesa, nasceu na Mesopotâmia. E se calhar dá-se melhor aqui que em França, porque o nosso país é mais quente e tal, não sei. Mas não vejo, hoje em dia não há fronteiras e, portanto, não faz sentido que os vinhos tenham fronteiras. E eu acho que o que nós temos que fazer como um todo, sob a égide internacional da Vini Portugal, e cada região de per si com as suas características próprias, de continuar este trabalho de promoção no estrangeiro para engrandecimento e maior notoriedade dos nossos vinhos e dos nossos produtores. E agradecer à Wine to Help esta iniciativa, que é muito simpática e que nós gostamos de patrocinar e esperemos que no futuro se mantenha. Muito obrigado. Muito obrigado. Vemo-nos no dia 26 e 27. Contamos não só com a equipa da CVR do Tejo, dos vinhos do Tejo, mas com todos os produtores do Tejo que queiram estar connosco. Até lá. Muito obrigado, Luís de Castro. Obrigado.